Olá, está começando aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você acompanha, confere com a gente sempre de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde. Personalidades aqui da região metropolitana e do Brasil, passando aqui pelas nossas bancadas, debatendo, discutindo com você os assuntos importantes, a pauta do dia a dia, o crescimento, o desenvolvimento aqui da região metropolitana e os temas relevantes para o Brasil também. Lembrando que a gente tem uma reprise às 20 horas, às 8 da noite, e às 10, às 22 horas, segue normalmente o nosso painel regional, com entrevistas importantes também, debates sobre a região e sobre o Brasil. Aconteceu um monte de coisa nesse final de semana na área política, Você evidentemente deve ter acompanhado bastante. A gente vai aprofundar o debate, aprofundar a discussão dos temas nacionais e regionais nesta edição do Painel Debates, recebendo aqui com prazer o Décio Clemente, Décio que hoje representa aqui o PUMA, Partido Universal do Meio Ambiente. Boa tarde, prazer recebê-lo. Tudo bem, Décio? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Nós estamos nessa evolução da política, nesse crescimento da política em partidários. E estamos aí. Obrigado pelo convite. Obrigado a você por estar conosco, como também ao nosso José Francisco Pacilo, advogado, nosso comentarista já habitual também, Tudo bem, Pacilo? Boa tarde. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, Décio. Boa tarde, Heraldo. É uma satisfação estar aqui discutindo as questões políticas desse final de semana. E o nosso Heraldo José dos Santos, companheiro jornalista, mais uma vez participa com a gente aqui. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde, amigos Décio e Francisco Pacilo e você de casa que nos assiste. Você de casa que nos assiste, Você sabe que tem sempre à sua disposição o 3017 9110, telefone para você ligar para a gente, fazer o seu contato, enviar o seu comentário, sua pergunta, o seu questionamento, Opinião a respeito do que aconteceu nesse final de semana, algumas surpresas, Algumas surpresas com S maiúsculo, Outras nem tanto, Lembro também que nós estamos nas redes sociais, através do Facebook, você pode compartilhar com a gente, facebook.com/painel regional, e acessando o site da TV Santa Cecília, você pode clicar lá no ícone painel regional, E aí você confere em tempo real o que está sendo debatido, está sendo discutido aqui no nosso painel regional Debates, Acessando o Santa Portal. O programa encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube, e lá você acompanha e confere o que a gente discutiu, o que a gente debateu ao longo de mais uma edição do Painel Regional Debates. Destacando sempre os nossos parceiros aqui de final de semana e do dia a dia, Nessa edição do Diário do Litoral, a manchete é na área sindical, Está aqui a manchete do DL, dá para cortar aqui. Manchete do Diário do Litoral, vamos um pouquinho mais para a direita aqui. Sindicatos da região já cobram perdas no FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Prejuízos, completando aqui a manchete, podem chegar até 88,3%. Sindicatos da Baixada convocam trabalhadores para entrarem com ações na Justiça Federal. Muito bem, passando sempre aqui, como a gente habitualmente faz aqui, um exemplar para o Décio, na sequência ao nosso doutor Pacilo, lá na ponta para o Heraldo José dos Santos também. Muito bem. Temas importantes, temas relevantes. Acho que não há assunto mais interessante do que esta virada que aconteceu no final de semana, com o Rede Sustentabilidade não sendo aprovado no STE, Superior Tribunal Eleitoral, ou TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sofrendo lá uma derrota fragorosa. Ficou a dúvida, o que seria de Marina Silva, ex-senadora, ex-ministra, a líder do Rede Sustentabilidade, nas eleições de 2014, do ano que vem, portanto. Muita gente imaginava que ela estaria fora do jogo e eis que de repente, não mais que de repente, Marina Silva surge no PSB. Assinou a ficha de filiação, foi um ato realmente histórico, acontecendo em Brasília, as duas bandeiras lado a lado, o PSB e o Rede, e a explicação que se deu foi que estava sendo feita ali uma coligação. Aí muita gente se perguntou, uma coligação com um partido que não existe é algo realmente estranho, A Marina Silva explicou uma série de coisas, que o PSB estava recebendo Rede, Eduardo Campos explicou da mesma forma, enfim, e ficou basicamente cristalino ali, claro ali, que Eduardo Campos é o candidato à presidência da República, ou será o candidato à presidência da República, com a Marina Silva provavelmente sendo candidata a vice. Nenhum dos dois assumiu isso, mas é o que deu para entender nas entrelinhas. Ou a gente pode entender de outra forma. Você ficou surpreso com esse fato? Como é que você avaliou essa mudança aí de rota, Décio? Não, eu fiquei surpreso, ao mesmo tempo eu considerei um golpe de mestre.
Golpe de mestre? Mesmo porque, veja só, o tiro saiu pela culatra. O trabalho que o governo do PT fez para que não viabilizasse a rede através dos cartórios eleitorais, você analisa que ele existe, o partido existe, porque ele tem o CNPJ, ele só não estava apto para participar das eleições. A partir do momento que ele inviabilizou a rede e a Marina não sair candidato, que estaria fragmentadas as votações junto com os outros concorrentes, ela uniu os dois partidos, os dois candidatos que poderiam ser o segundo e terceiro colocado. Unindo os dois, automaticamente empatou com ela. Se você somar os votos percentuais que a Marina tem e você somar com os votos que o Eduardo Campos, no início de trabalho, está tendo, ele está já batendo nos 30%, que é perto mais ou menos dos votos que a Dilma tem conseguido. Mas quais são os percentuais da Marina nas últimas eleições? Na casa de 15 a 20, né? Não passa muito. Não, veja só, em termos do Ibope atual. Mas a gente, o último Ibope. O último Ibope, mas a gente vem trabalhando em cima daquilo que ela já conseguiu, que ela bateu nos 25%. Aí você vê um Eduardo Campos que está já iniciando com 4%, a tendência é ele crescer, à medida que vai ser mais conhecido no Brasil, são duas somas de percentuais que vai crescer muito e vai afastar o Aécio da política e da disputa. A análise ela é bem clara. Surgiu uma terceira força que realmente vai fazer com que estão indo para o segundo turno. Em termos do resultado, aí só Deus pertence, e os votos dos eleitores. Mas, na minha opinião, surgiu um segundo turno já aí. Vocês acham que soma? Não sei o que, eu quero a avaliação do Pacilo também, né? Depois a gente fala sobre percentuais, aí, sobre projeções, essas coisas todas. A avaliação do Pacilo, depois do Heraldo, né? Sobre essa, para mim, absolutamente surpresa, essa união aí entre o PSB e o Rede Sustentabilidade. Pacilo. Olha, realmente surpreende, e eu vou complementar o que o Décio diz. Eu acho que esse golpe de mestre ainda não chegou ao seu ápice. Por uma análise aí superficial ainda, né, eu vejo que o Eduardo Campos foi extremamente inteligente ao saber atrair a Marina para o partido. Ela que teve que entrar no jogo pragmático, né, mas tem proposta diferente do resto do conjunto dos partidos, que são aglomerados, com vários interesses, e a gente vê essa mudança partidária. Parece que entre 46 e 48 deputados e alguns senadores mudaram de partido. Então a gente vê que são projetos pessoais. A Marina vem de uma eleição para presidente com 26 milhões de votos. Ela tem uma estrutura política, ideológica, de maior assimilação. Basta ver que, de alguma maneira, houve um encontro com a proposta dela e que a população pôs no seu movimento. E complementando aí o golpe de mestre, eu acho que o Eduardo Campos, pode ser uma loucura, mas é uma elaboração, pelo menos mental aqui, e para a gente confrontar no futuro. O Eduardo Campos, pouco conhecido agora, ainda não tem projeção nacional. Próximo das eleições, na hora que nós formos definir quem são efetivamente os candidatos, dependendo do percentual dele, eu acho que ele abdica em favor da Marina, vai ser um gesto de grandiosidade. Em nível nacional, ele vai ser muito bem visto. Parece que já existe um acordo entre ele e a Marina da não reeleição no cargo de presidente, e isso vai permitir com que ele, em 2018, seja praticamente ungido por esse gesto de humildade que ele possa ter agora nessas eleições. Então, este é um dado, acho que, a ser considerado em função do jogo político, considerando que no jogo político, como não existe ideologia, né, não existe um compromisso coletivo, mas projetos absolutamente individuais, em que pese haverem discursos coletivos, né, se fala muito em saúde, educação, transporte, mas você que no dia a dia aí se utiliza do serviço público sabe que o discurso está bem distante da realidade. Então entendo que esta união extremamente inteligente, costurada para um momento eleitoral, talvez venha a fortalecer o projeto Brasil através da Marina Presidente. E eu acho sim que ela foi prejudicada
nas palavras da Marina, parece que houve uma atitude chavista, né, para que não fosse aprovada, porque outros partidos foram aprovados, o que eu repudio, né, Solidariedade, PROS. Eu acho que o sistema eleitoral brasileiro não comporta 32 partidos, isto é um absurdo, isto é, né, nós estamos espatiugando, nós estamos fatiando a baleia, isto é muito prejudicial para o país. Você pode ver, Boturão, os exemplos que nós temos das maiores democracias no país, no mundo, né? A americana com 2 partidos, o governo quase parou. Recentemente na Alemanha, um partido que não conseguiu a cláusula de barreira, um partido estruturado, com densidade ideológica, com propostas coletivas, acabou ficando fora do parlamento. E nós aqui, com 32 partidos, queremos que alguma coisa saia desse imbróglio. Vai ser muito difícil. Por isso que eu acredito numa proposta como a da Marina, né, com uma referência, com uma resultante que pode estar mais próximo dos interesses da sociedade brasileira. Agora, os parlamentares têm que rever essa postura. Nós temos que ter a cláusula de barreira que em 95 o Supremo julgou inconstitucional e hoje o próprio Joaquim Barbosa, ministro supremo, está revendo esta posição, porque é inadmissível, impossível controlar ou ter política efetiva em prol da coletividade com 32 partidos. Nós vamos ter 32 interesses, cada um puxando por um lado, e nós não vamos para lugar nenhum. 1995? 95, tem. 95. Em 2006, ela transcorreu com a cláusula de barreira? De cláusula de barreira, né? Que foi depois rechaçada pelo Supremo. Pelo Supremo como inconstitucional. 2006. Eu acho que começou a questão, pode ser que tenha havido algum engano em relação a isto, mas eu sei que o Supremo, talvez 2005, quando houve eleição, o Supremo rejeitou a cláusula de barreira. Quer dizer, foi um equívoco. Muita gente se coligou justamente pensando na cláusula de barreira, raciocinando com a cláusula de barreira. Muita gente foi às urnas e votou, não é? Justamente raciocinando na cláusula de barreira, e depois a cláusula de barreira não serviu para nada. Não, Heraldo, e aí, Heraldo? Marina Silva foi ao PSB e o PSB se coligou com o Rede. Diga lá. Eu acho que foi o contrário, Boturão. Eu acho que o PSB foi a Marina. O PSB foi a Marina? Aliás, a Marina era a verdadeira noiva, a mais cobiçada de toda a cena política nacional dos últimos tempos. É claro, essa questão do boicote existiu, evidentemente. A Dilma e todo o PT, o governo como um todo, não queria uma Dilma, não queria a regularização da rede de sustentabilidade, porque vem na Marina uma ameaça. Agora, percebo que agiu com bastante astúcia política aí o PSB, que é apresentado também como novo, né? O Eduardo Campos, a Marina também é uma proposta nova, e o povo está cansado, né, de PT, PSDB nos governos. Aliás, foi esse o discurso lá durante a assinatura da ficha da Marina, né? Quebrar essa hegemonia do um contra o outro e do outro contra um. E eu até acredito que isso possa ocorrer, sim, porque o brasileiro gosta muito da experimentação. Tá? Também não me surpreende e nem me seduz muito a Marina, sim. A proposta da Marina, porque entendo que ela poderia ter feito muito mais enquanto estava no governo. Não fez, e também tem aquela coisa, olha, eu saio e digo que não consegui fazer, que não deixaram fazer. Mas, de qualquer maneira, é um nome respeitado, construiu, né, uma carreira política, e não é à toa que conquistou 26 milhões de votos. São muitos votos. Também acredito que nessa composição que vai se estruturando agora, ela deve ser lançada assim como cabeça de chapa, e os governos todos vão ter que repensar as suas articulações, as suas coligações nos estados, principalmente aqui em São Paulo. Olha, eu acho o seguinte, viu? Uma coisa bastante curiosa, foi realmente uma aliança inteligente que os dois fizeram, e vai dar um trabalho, vai mexer bem com esse tabuleiro todo aí. Agora, a Marina Silva deixou claro, né, no discurso dela que ela continua a rede sustentabilidade, que após as eleições do ano que vem ela sai do PSB e volta à rede, né? Agora, não sei, ela como candidata pelo PSB à presidência da República, suponhamos que fosse o segundo turno, suponhamos que seja eleita presidente da República, ela eleita presidente da República, aí muda de partido, vai para o rede. É uma coisa meio estranha, não? Não, eu acho que nesse caso seria bem aceita, porque desde o primeiro momento ela esteve deixa claro construindo a rede.
não se viabilizou por forças externas, ao contrário do que aconteceu na política aqui, na política local. As pessoas construíram carreiras políticas defendendo uma única bandeira e, de repente, procuram aquilo que é mais fácil. Não é? O jogo de interesses dos projetos políticos fala mais alto. No caso da Marina, eu acredito que não. E até se ela sair, está sendo bastante honesta nesse momento. Olha, eu estou aqui para formar a rede. E o PSB sabe disso. Agora, quanto a coligações, alianças, normal. O PT só conquistou o governo porque cedeu. O Lula não tivesse mudado a sua postura e se transformado no Lulinha Paz e Amor. Paz e Amor, jamais teria chegado à presidência da República. Agora, pelo que eu entendi aqui da mesa, aqui, os três estão acreditando que a Marina Silva será... O Pacílio fez um discurso aqui, já descreveu toda a estratégia. Aliás, não é de hoje, né? Poderá acontecer no... Que ele vem defendendo a Marina. No aqui. PSB e tal, com Mudanças, o Eduardo Campos abdicando, enfim. O Décio acredita nisso também, que na hora das eleições, nas vésperas das eleições... Bom, nas vésperas das eleições não dá, né? Não, antes. Você teria que ser de abril, né? Não, mesmo porque o posicionamento dela, ela foi bem clara, ela não falou que ia ser vice dele. Mas ela entrou dizendo que estava apoiando a candidatura do governador. Eu acho, a virada de mesa da madrugada, e aí eu acredito que deve ter o dedo do Pedro Simão, tinha comentado com eles, que Pedro Simão ele é um PMDBista histórico, mas contrário à ideologia do Michel Temer de estar junto com o PT. Mas eu acredito que, você veja só, qual era a estratégia? Se a rede não fosse aprovada, ela passaria para o PEN, que também é um partido ecológico nacional, sairia candidato pelo PEN, teria o apoio da rede, que já está praticamente estruturada no Brasil todo, teria o apoio nosso também do Puma, que é tudo na mesma linha, tá? E teria algumas aderências, mas continuaria pura em relação às políticas tradicionais. O que aconteceu? Na madrugada, ela fecha com o PSB, em nível de renegociação, tinha assinalado um convite do PPS, que não... Isso já veio há tempo. Que o PPS pode juntar... É público e notório. O PPS pode também juntar com esse grupo, e você ter uma terceira via fortíssima. Roberto Freire, presidente nacional do PPS, já se declarou contrário a essa aliança entre a Marina Silva e o Rede e o PSB e disse que não vai apoiar. Agora, veremos o que acontecerá. Mas porque também ele não cair para o PT, ele também não deve cair. Ele é mais próximo do PSDB, não é? PSDB. Ele é mais próximo do PSDB Serra, não é? Não é tão próximo do PSDB Aécio. Então, tem essa confusão aí, que a gente não sabe quando é que essas nuvens aí vão se dirimir, né? Agora, desculpe só, mas só caindo um pouquinho para o lado nosso estadual, fica uma situação meio preocupante no caso do Márcio França, que estava já se colocando como vice do Alckmin, né? Mas o que você acha que muda aí nesse contexto aí? A partir do momento que o PSDB está lançando um candidato a presidente e agora o PSB dele também lança candidato a presidente, ficou uma situação... Perdeu a vista. Já havia. O Eduardo Campos já era candidato a presidente, o Aécio também já era candidato a presidente, e eles estavam discutindo essa possibilidade em São Paulo. Né? Mas mesmo fator Maria. Mesmo Eduardo Campos teve reunião com o Aécio, haveria a possibilidade de uma costura, tá? Agora, esse quadro novo realmente mudou todo o tabuleiro de xadrez, né? Quem perde mais? O PT... Bom, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, queria que o Pacílio completasse o raciocínio. Pois não, Pacílio. Olha, eu acho que fica muito difícil adivinhar tudo isso, por isso que o que eu falei ele foi um exercício de adivinhação. Porque como os interesses são pessoais, como é que você vai adivinhar o que passa na cabeça do Aécio Neves, do Alckmin? Então fica difícil. Então nós vamos fazer aproximações, né? Nós vamos fazer uma possível lógica do que estaria passando na cabeça. E eu vejo que tudo isso acontece porque você não tem densidade política nem ideológica em cada partido. Então as pessoas ficam trabalhando na conveniência. O que é melhor, olha, o Márcio França vai para vice do Alckmin, mas agora saiu o Roberto... O Eduardo Campos. Bom, isto tudo fica muito difícil e nós, mais uma vez, vamos assistir, né, um resultado que talvez não seja o que nos interesse, não seja o que atenda à expectativa do eleitor brasileiro. E, Boturão, vou fazer uma correção, está certíssimo aí.
Em 1995, que eu acho que a gente tem que prestar essa homenagem para o nosso telespectador, eu errei, em 1995 o Congresso aprovou a cláusula de barreira, e na eleição de 2006, como você falou bem, havia muita gente que fez a opção, fez a coligação, e a questão foi levada para o Supremo, depois da eleição de 2006, e o Supremo deu como inconstitucional a cláusula de barreira. Então, um absurdo. Os partidos foram enganados, todo mundo. Os filiados foram enganados. E nós estamos vendo isso agora. O eleitor foi enganado. E nós estamos vendo um resultado negativo, que é isto agora. Eu acho que este é o momento, né, com 32 partidos, meu amigo Décio aqui, que está numa boa vontade tremenda com o Partido Universal do Meio Ambiente. Vai ficar 33, para aí. 33 eu acho que não, acho que é muito, está na hora de a gente refletir, colocar uma resultante de projetos para o Brasil, para o futuro do Brasil, para as futuras gerações, e vamos ficar com 2, 3 partidos no máximo, e sem reeleição. Pois é, essa costura aí passou por essa discussão também, você colocou bem, né? Há um acordo mútuo ali, né, entre a Marina e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Então, o Eduardo Campos deixou claro, o acordo está no UOL, né? Pelo menos os colunistas lá, os blogueiros aí estão divulgando isso, né? Que a Marina teria se convencido finalmente depois que o Eduardo Campos abriu a possibilidade de, sendo eleito presidente da República, um dos primeiros atos seria entrar com o Congresso Nacional com o pedido de finalizar e acabar com esse processo, com essa coisa da reeleição. Eu já não sei também se isso é bom, se isso é ruim. Você tem nos Estados Unidos, não é, uma Constituição única há 200 anos. Recebeu lá 70, 80, não, 200 emendas, né? 200 emendas em 200 anos. 200 emendas. Quer dizer, há 200 anos que o presidente se elege, fica 4 anos, tem direito à reeleição, concorre, se é bom presidente, se reelege, fica mais 4 anos, quer dizer... E a coisa anda, a banda toca, o país mais desenvolvido do mundo, quer queiram, quer não queiram, passa por crises, volta, se levanta das crises e tal. E a gente vai mexer nessa coisa de novo, voltar para 5 anos ou para 4, sem reeleição. Olha, eu não sei, seria um debate aqui para várias horas, né? Vamos para um rápido intervalo. Antes, sempre uma informação importante da Prefeitura, aqui da cidade de Santos para você, já que os moradores da Zona Noroeste ganhavam um novo espaço de lazer e cultura. A Prefeitura entregou o Centro Cultural da Zona Noroeste, lá na Avenida Afonso Schmidt, no Estradão. O equipamento passa a contar com biblioteca Silvério Fontes, cursos e salas de cinema. Estão previstos espaços para a criação do Museu do Carnaval Santista e oficinas culturais. Foram investidos quase 8 milhões de reais na construção do prédio de quadras e novas instalações. No complexo, alunos das escolas Total, das escolas Esmeraldo Tarquínio, Fernando Costa, Maria de Lourdes Bernay e Leonardo Nunes e Pedro Crescente terão atividades artísticas e esportivas, além de orientação pedagógica. Os moradores poderão utilizar o Centro Cultural para praticar Tai Chi Chuan, dança recreativa, dança flamenga, alongamento, ginástica geriátrica, vôlei adaptado à terceira idade, basquete e tênis. O local também vai abrigar a sala de cinema Toninho Dantas, uma homenagem ao produtor santista que faleceu em 2010. E no Carnaval, o imóvel de 3 mil metros quadrados vai se transformar em camarotes e setores de apoio ao desfiles das escolas de samba, enquanto as 9 quadras de esportes com alambrados removíveis darão lugar às arquibancadas. Agora sim o intervalo e o painel Debates volta já já. Muito bem, voltamos, segundo bloco aqui do painel Debates. A gente com prazer conversando aqui com o Décio Clemente, aqui representando o Puma, né? Um novo partido que vai surgindo também, voltado às questões ambientais, Partido Universal do Meio Ambiente. Nosso José Francisco Passiro também mais uma vez conosco e o Heraldo José dos Santos completando aqui o nosso time nesta edição do Painel Debates, 30 17 91 10, para você ligar, entrar em contato e participar com a gente, né? Bom, ainda para fechar essa discussão envolvendo a filiação da Marina Silva ao PSB, né, e essa tal coligação PSB-Rede, quem mais perde, quem mais está quem perdeu o sono, a presidente Dilma, o ex-presidente Lula, os tucanos com a candidatura, a pré-candidatura do Aécio Neves, José Serra, que ainda sonha, né, uma possibilidade aí de sair candidato pelo próprio PSDB, ninguém sabe o que o Serra vai fazer. E aí, Décio, o que você pensa em relação a isso? Não, em relação ao PT não alterou nada. Nada? Não, porque quem é PT é PT, quem é Marina é Marina. Agora, quem vai perder realmente seria o PSDB através do Aécio. Porque o Aécio, a gente vê que ele não conseguiu crescer ainda. Ele não conseguiu vir mais para o sul do país. E Nordeste nem pensar, Norte e Nordeste nem pensar. Porque Norte e Nordeste agora, quem manda é Eduardo Campos, somando com a Marina, que é força muito grande do lado do Nordeste,
você vê que quem está perdendo realmente é o Aécio Neves. Acha também isso, parceiro? Eu acho, e vou além, eu acho que o Aécio Neves, ele é um fenômeno local lá em Minas. Ele não tem história, né? O que a gente vê aí que é um garotão, um playboy, acho que ainda não está preparado para esta missão. Ele se auto-ungiu candidato, eu acho que não tem nem estrutura intelectual para assumir isso, né? E deveria ter permitido que o Serra, que tem uma densidade política, ideológica, tentasse mais uma vez. Ele sai perdendo, o PSDB sai perdendo, e a polarização entre PT e PSDB, ela não vai existir, ela vai estar polarizada agora com o PSB. E o PSDB, ele não vai mais protagonizar nada, ele, se quiser, ele vai aderir ao PSB. Aliás, com uma possibilidade de se omitir, o que é muito comum no partido, né, ficar em cima do muro, ou então ele talvez vá se aproximar até da Dilma. Infelizmente, é uma realidade. O Aécio? O Aécio, ele vai de alguma maneira, ele não tem atacado a Dilma, e eu acho muito difícil que ele vá somar com o PSB. Até porque não há consistência, substância ideológica, né? Se tivesse o Serra como candidato, eu até acredito que houvesse possibilidade de fazer na conjuntura, né, um programa com propostas ideológicas, existindo uma proximidade. Mas o Aécio eu não acredito. O Aécio, ele, inclusive, eu acho que ele pode estar até se sentindo traído. A Marina era a noiva, ele se sentiu noivo. E não foi esta a realidade. O que demonstra que, inclusive, ele não tem um jogo de malandragem política, de sensibilidade política, para ter tentado atrair a Marina para o PSDB. E eu acho até que nem viria a Marina, porque a proposta dela é uma proposta mais ampla, mais para o social, e que não é o que a gente tem visto aí do PSDB. Então, nesse aspecto, eu acho que o PSDB perdeu muito, e eu acho que já perdeu essas eleições. Você acha também isso, Heraldo? Eu acho que a Dilma está preocupada também. A Dilma está preocupada. A Dilma está Acho preocupada. que o pessoal está descarregando a metralhadora para cima dos tucanos, mas acho que o PT está com a cabeça meio em pandarecos com essa situação. Mas a grande verdade é que os tucanos vislumbraram a possibilidade de chegar ao poder. E hoje eu acho que essa possibilidade ela vai ficando bem lá para o fundo da estrada, para o fim. Porque o problema do Aécio é a falta de consistência política dele. Quer dizer, eu tive em Minas aí nesse ano umas 4 vezes e a gente ouve falar muito mal do Aécio. Quer dizer, não é o que o eleitor, o que o brasileiro espera de um governante e nem colocá-lo assim como esperança, né? No sentido de substituir ou dar realmente respostas a tudo aquilo que se esperava do governo do PT. Quer dizer, talvez cresça o nome do Serra entre os tucanos agora, porque ele já se lançou candidato, forças do partido também estão pulindo essas asas para ver se levanta voo, mas a Marina, olha, saindo lá da região norte do país, realmente juntando com a região nordeste lá do Pernambuco, vai realmente embolar esse meio de campo nas eleições do próximo Que é um reduto fortíssimo, norte e nordeste, citado por vocês, é um reduto fortíssimo do, eu não sei se chama petismo, lulismo, né? Lulismo, né? Lulismo. Do lulismo, é mais do lulismo. Um reduto fortíssimo do lulismo, né? A presença do ex-presidente Lula, a gente tem que reconhecer que ainda é fortíssima, especialmente nessa região do país, né? Agora fica aí essa situação colocada, né? E agora vem aquela baixada, né? Baixa de poeira, né? Poeira vai baixar, né? Todo mundo vai começar a fazer cálculo de novo. Vem aí a reta final de 2013, poucas coisas vão acontecer, poucas coisas serão divulgadas, enfim. Depois janeiro, fevereiro, né? São meses assim meio frios para a política, né? Vem o carnaval no comecinho de março, e aí é que eu tenho a impressão que a marcha e o acelerador vai pisar bem fundo. Chegando em abril, eu acho que vai haver uma definição aí no PSB. Eu acho que eles estão achando aqui que a Marina Silva será a candidata à presidência da República. Na minha opinião, o candidato será Eduardo Campos, né? E a Marina Silva será o grande apoio do governador de Pernambuco. Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, tivemos mudanças partidárias, algumas, né, mudanças partidárias interessantes aqui pela nossa região, né? Uma que estava marcada já há muito tempo, né, anunciada, era a do deputado Luciano Batista, saindo do PSB. O PSB está em pauta mesmo, né? Saindo do PSB indo ao PTB.
Partido Trabalhista Brasileiro. Parece que já havia um acordo aí com a direção estadual do partido, com o deputado Márcio França, de que ele poderia sair sem que o PSB requisitasse o mandato, enfim, né? E outra que surpreendeu também muita gente, né? Pouca gente sabia disso, ou fazia ideia que isso pudesse acontecer, a saída de Beto Mansur, né? Deputado federal Beto Mansur, ex-prefeito do PP, né? PP de Paulo Maluf, para o PRB, né? PRB, não é isso? PRB. Republicano Brasileiro, né? Bom, essa você ficou surpreso, né, Décio? Você sabia disso? Não sabia fazia não. Ideia, né? Eu sabia que ele tinha que ser rabo de algum candidato forte para poder continuar mais 4 anos, que é a tônica da campanha dele, sempre tendo um carro forte como o caso do Maluf, o próprio Russomano e tal. Aliás, partido onde está Celso Russomano. Russomano, que foi candidato, inclusive, nas últimas eleições agora, para prefeito de São Paulo. E o Celso Russomano deve continuar na liderança desse partido, deve ter convidado ele e deve ter aberto mão para poder ele sair candidato a federal lá, ou os dois juntos, para poder ter uma representatividade lá. É um golpe de mestre, assim como foi a Marina, eu acredito que o Petro também foi um golpe de mestre. No caso do Luciano já era esperado, o Luciano já vinha conversando com o Campos Machado, que é o líder do PTB, ele estava sem espaço realmente no PSB lá em São Vicente, esperava ser candidato a prefeito de São Vicente e o Márcio França optou não por ele. Quer dizer, então, tudo isso fez com que o menino fosse lá para o PTB. Acho que aí não teve novidade, não. Muito bem. Pacília, alguma coisa te surpreendeu nessas mudanças aqui? Não. Tivemos algumas mudanças em São Vicente também, né? A Câmara Municipal de São Vicente, alguns vereadores mudaram de partido também, por exemplo, Fernando Bispo, né? O Paulinho Alfaiate, enfim. Foi para o PROS. Olha, Botrão, tudo isso a gente chega à seguinte conclusão, né? De que os partidos pouco representam na vida desses deputados, desses representantes. Eu acho que eles não dão a mínima atenção para o eleitor, têm os seus projetos políticos pessoais, de interesses pessoais, muito mais de interesses pessoais do que coletivos, né? Depois, lá na representação, vem com planos mirabolantes, etc., que dificilmente são executados. Você pode ver aí há quanto tempo nós temos túnel, entrada da cidade, etc. E esses mesmos representantes estão aí há 10, 12, 14, 15, 20 anos. Então, não é surpresa quando o deputado federal Beto Mansur migra para um partido, ele está migrando, não é por questão ideológica, não é por questão do eleitor. Como o Décio falou bem aqui, ele tem que pegar um rabo de algum candidato grande aí, porque ele já quase não passou na outra eleição e está correndo o risco de também não ser eleito nesta. Quer dizer, então ele pouco se preocupou com os eleitores da cidade, pouco se preocupou com o que quer que seja. Ele preocupou, bom, de que maneira que eu vou continuar sendo deputado? Olha, por aqui, né? Não importa se o partido não tenha consistência ideológica, não importa nada. Então, isso demonstra que nós temos que diminuir o número de partidos, que esses partidos têm que ter, sim, um projeto, que eles têm que ter um programa, e eu iria além. Eleito por um partido e não cumprindo o programa, é o que nós temos lá fora, que é o recal, sabe? Qualquer cidadão poderia pedir de volta o mandato que foi outorgado para o deputado, para o vereador, para o prefeito, para o senador, que se propôs nas câmaras legislativas, né, na alta ou na baixa, seja na Assembleia, seja na Câmara Federal, caso não atenda o que está no programa do partido, ele sai e dá o lugar para alguém que vá lutar, que vá tentar implantar o projeto que está no partido, que está no programa do partido. Senão fica fácil. Olha, eu já com meus 61 anos, vejo políticos aí há 20, 30 anos, fazem da representação uma atividade profissional. Por isso que eu sou absolutamente contra qualquer tipo de reeleição. E não estou falando isso aqui por um emocionalismo, não. Dentro da classe a qual pertenço, que é a classe da advocacia, nós levamos isso num congresso em outubro do ano passado contra a reeleição, porque a própria entidade já estava também assimilando essa permanência no poder. Eles parecem, viu, Botrão, parece que são chicletes grudados no sapato, não larga. O cara entra uma vez aqui e fica até morrer, quer se aposentar como representante. Isso é muito ruim para o processo democrático, para
por arejamento democrático, para que você traga novas lideranças, para que essas lideranças que se iniciaram tenham possibilidade de galgar outros cargos e você vá construindo uma sociedade arejada. Não de despachantes, de representantes de interesses, na grande maioria, interesses muito mais particulares e pessoais, com projetos pessoais, do que projetos coletivos. Infelizmente. Geraldo, a gente tinha informação de bastidores, né, de mais uma cisão, né, entre Beto Mansur e o eterno líder do PP, o ex-prefeito Paulo Maluf, né? E um rompimento entre os dois mais uma vez, né? E agora vem essa informação, né? Essa notícia que estourou na mídia de ontem para hoje, a Justiça bloqueando ações de Maluf e do filho dele, Flávio Maluf. Na Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de 47 milhões de reais, né, em ações da Eucatex, a famosa Eucatex do empresário Flávio Maluf. As ações estão em nome de Flávio Maluf, né, e estavam depositadas, escondidas, eu não sei qual é o termo correto a ser usado, né, num banco da Suíça, né, e a suspeita é de que essas ações tenham sido compradas com dinheiro desviado, né, de obras superfaturadas, obras públicas, né, especialmente da Prefeitura de São Paulo, quando o pai de Flávio Maluf, Paulo Salim Maluf, foi prefeito, a última vez que ele teve um cargo executivo, né, de 93 a 96. E aí? Na verdade, isso é um desdobramento daqueles inúmeros processos que vêm sendo tocados lá pelo Ministério Público, num acompanhamento permanente, né, dessas contas, né? Na verdade, é um trabalho de peneirar mesmo, de caçar essas contas lá no exterior, e todos ainda se recordam da prisão do Paulo Maluf há cerca de 4, 5 anos atrás. Ele e o filho. Né? Ele e o filho dele. Agora, houve de fato essa cisão aí entre o nosso deputado Beto Mansur e o Maluf, porque na verdade o Mansur queria o comando do partido e o Maluf precisa do partido para continuar se elegendo. Né? Ele precisa continuar se elegendo. Também, né? Sem ser preso. Sem ser preso, claro. Com a imunidade parlamentar. Para que continue com a sua imunidade parlamentar. Agora, o Mansur, na verdade, foi muito bem, traçou o décimo. Ele tem que procurar alguém que impulsione a sua reeleição. Porque com os 64 mil votos que ele obteve em 2010, dificilmente ele se elegeria por qualquer outro partido. E Celso Russomano, então, deve ter um acordo de sair candidato a deputado, né? Exatamente. Para baixar o Celso é aquele chamado fenômeno de votos. Mais uma vez. Né? O Celso é aquele chamado fenômeno de votos impulsionados pela mídia, né? Ele tem um programa popular na Rede Record, e o que lhe dá sustentação política em termos de votos. E vai daí que o Beto Mansur, atento a esses números, já que é engenheiro, sabe fazer conta muito rápido, né? Falou, olha, se eu encostar aqui no PRB, eu pelo menos garanto mais 4 anos. Né? E está aí nessa política aí, semana passada teve lá em Brasília, ciceroneando aí os prefeitos da região para trazer verbas aqui para a região, inclusive montar teleféricos aqui nos nossos morros. Eu tenho lá minhas dúvidas, mas vamos ver, né? Muito bem, quem esteve aqui na região no último sábado foi o governador Geraldo Alckmin, que liberou algumas verbas aí para as cidades, para a região, enfim, né? Nós vamos também discutir sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui no painel debate. Já. Muito bem, a gente volta com o terceiro e último bloco, aqui o painel debates, e realmente debatendo aí esses fatos curiosos, né, incríveis que aconteceram na política aqui na região. Esquecemos agora, antes do intervalo, no bloco anterior, de falar sobre a adesão também, né, a assinatura de ficha de Vicente Cassione, advogado, ex-deputado Vicente Cassione, voltando ao PSB, por onde ele se elegeu deputado federal em 2002, né, que foi o seu último mandato, 2003 a 2006. Só que ele se elegeu pelo PSB em 2002, logo em sequência mudou para o PTB, né? Agora ele volta ao PSB, muita gente diz que o Cassione será candidato também, a deputado federal aqui na região, já que o Márcio França está abdicando dessa possibilidade de tentar a reeleição para mais um mandato pelo PSB. Você acha que sai o Cassione dessa? Sai. Sai, deputado? É porque o Márcio França tentou levar o Papa para o PSB, né? Mas como veio o convite do PSDB do governador, e ele ficou sem o candidato federal, porque a ideia dele é realmente sair a vice-governador. Aí deve ter convidado o Cassione e deve ter oferecido
a candidatura a deputado federal para Cassione, né? Muito bem, eu também acho que o Vicente Cassione vai encarar mais essa aí, né? Até porque é história na política, né? Foi história, às vezes, né? Tem que voltar para o cenário também, né? Não, tem chance de vitória, tem bastante chance. Teve 45 chance mil votos na última, em Santos, né? Ele articula bem, fala bem, tem uma postura não tão progressista, mas é alguém que tem a grande vantagem de já ter abdicado em outros momentos, né, da representação, em que pese não ter continuado como deputado, ele soube se recolher e está voltando num momento propício. Inclusive, eu acho que ele tem bastante chance, sim. Perdeu, passou aquela fase que perdeu da esposa, né? Uma fase difícil para ele também, né? Quer dizer, então... Muito bem. Olha, o governador Alckmin esteve aqui na região e trouxe aí 3 milhões de reais, né? Liberou uma verba de 3 milhões de reais para o Museu Pelé. Disse aqui sentado nesta bancada, não é? Você se lembra bem, o secretário de Turismo de Santos, o secretário Luiz Guimarães, que onde está o Décio, que o Museu Pelé estaria pronto, não é? Em abril, não é? No mais tardar em maio, 2 meses antes da Copa do Mundo. Maio já é menos de 2 meses da Copa do Mundo, né? A Copa começa em junho, né? Final de junho, dia 20, eu não sei exatamente, não estou lembrado bem a data, né? Mas acho que se o Museu Pelé não ficar pronto antes da Copa do Mundo, vai ser uma furada danada, hein, Geraldo? Ah, com certeza, porque tanto o investimento que está se fazendo ali naquele próprio lá, da restauração de todo aquele prédio, e as obras estão empacadas, quer dizer, tem dinheiro, já houve aquela denúncia de que doaram e não está bem esclarecido. Quer dizer, eu acho que até o próprio Pelé poderia chegar lá e bater na mesa e falar, olha, vamos agilizar isso aí, porque é o meu nome que está em jogo também, e o da cidade de Santos, né, que não pode ficar o sabor desses desmandos. Bom, e eu acho o seguinte, né? Você como turista, os turistas de maneira geral que virão para a Copa do Mundo, né? Mesmo o cara estando no Rio de Janeiro, o cara estando em Belo Horizonte, o cara estando em Brasília, o cara sabendo que existe o Museu Pelé em Santos, já está no Brasil, sabe? Bom, é tomar um avião, descer em São Paulo, infelizmente não dá para descer aqui, né? Desce em São Paulo e, né, em 45 minutos, 50 minutos, está lá no Valongo, conhecendo o Museu Pelé, né? E todo aquele aparato lá que o rei tem muito bem guardado, né? E que será mostrado às pessoas. Eu espero que pelo menos isso a gente possa mostrar aos nossos visitantes, né? Você falou em Valongo, a igreja de Valongo, a demora está mais do que a igreja. Aliás, olha a igreja. Porque olha que pede dinheiro e a obra nunca termina. E aquele museu está a mesma coisa ali. Eu acho que a necessidade, viu, inclusive do secretário de Turismo, vir a público esclarecer devidamente, apresentar um calendário das obras, né, efetivamente o que já foi feito, o que está sendo feito, quanto tem de dinheiro, porque é muito importante este equipamento turístico para a cidade, ainda considerando o momento pré-Copa e logo Copa, depois Olimpíadas, quer dizer, o turista estrangeiro tem esta cultura de visitar museus. Pelé é um ídolo internacional. Eu acho que está havendo um pouco de desatenção com este equipamento, né? Porque, pelo que se saiba, aí já houve um valor expressivo, algo em torno de 20 milhões. Eu realmente não sei em detalhes, mas cabe ao secretário de Turismo do município esclarecer, junto com a ONG que representa, que está administrando a obra, a AMA, vir aqui a público, trazer isso de maneira muito clara para que todos os santistas tenham conhecimento. Quem aplicou dinheiro, quem não aplicou, como é que vai ser, o que vai acontecer. É mais uma encrenca que esta gestão do prefeito Paulo Alexandre está herdando, né? Tem que, a toque de caixa, né, resolver o problema de entregar o Museu Pelé antes da Copa do Mundo, né? Porque depois da Copa do Mundo, claro que é importante ter o Museu Pelé aqui, mas seria um furo na água danado, né? Aproveitar esse momento e lembrar que o nome Pelé é importantíssimo. Ele acaba de ser incluído numa edição especial da revista Times, que trata dos 100 maiores gênios da humanidade. Essa edição está saindo agora, então a gente espera que o Museu Pelé não entre na mesma novela do que foi o Orquidário, aquela reforma lá. Uriel Vilas Boas, como é que vocês, que somos nós, não é, interpretam as atitudes da Marina em dizer que os partidos hoje não são nem de esquerda nem de direita? E a Marina tomou a atitude correta? Bom, aqui na mesa
todo mundo mais ou menos já concordou com a atitude da atual, a ex-ministra, na verdade, atual pré-candidata a qualquer coisa. A gente não sabe direito que ela vai ser pré-candidata. Presidente da República. Uma liderança de votos enorme aí, né? Agora, bom, partido de direita, de esquerda, enfim, Décio, e aí? Eu até concordo com Seu ele. partido é de direita ou de esquerda? Fala por Uriel aí. Não, hoje, não, o Pumas ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais de centro, mais para a esquerda, em termos de algumas reivindicações, algumas cobranças do governo, né? Ele é bem mais avançado. Mas em nível de partidos, hoje a ideologia foi por lá abaixo, a esquerda, a direita e centro foi tudo por lá abaixo. Você vê um PT fazendo coisas que antigamente a própria Arena fazia. Quer dizer, então houve muito a marca partido de esquerda e direita, praticamente não existe mais. A não ser o PSOL, que é radical. É o único que é taxado de radical. Mas, de resto, não vejo. Nós temos o PSTU aí também. PSTU também. Né? Encaixa nessa linha também. Mas é bem verdade, essa nomenclatura esquerda e direita não cabe mais. É uma coisa que já ficou no passado. Eu acho que o futuro vai ser solidariedade e meio ambiente, é a coisa que vai unir a humanidade. Fora disto, está muito distante, porque há uma complexidade de problemas a serem resolvidos que você não pode colocar simplesmente, olha, é esquerda ou direita. Essa dicotomia hoje, eu acho que não abrange todo o interesse da humanidade, não digo nem da sociedade brasileira, da humanidade. Então, no meu entender, o futuro conceitual a respeito de aglutinar pessoas e criar projetos vai ser solidariedade e meio ambiente. Olha, aproveitando o passivo aqui, a Senira Alaide diz assim: o que o senhor achou da participação ativa do ex-prefeito Papa na visita do governador Geraldo Alckmin na região nesse final de semana? Eu não acompanhei bem essa participação. Olha, ele estava aí. Todos os tucanos estavam juntos, né? Hoje é tucano, né? Eu acho que ele está no ninho do tucano, ele demonstrou efetivamente o tamanho do bico, estava lá como um papagaio de pirata, e não poderia ser diferente. Eu acho que ele não é nem... teria que fazer esse papel feio, né, mostrando uma história triste de ter abandonado um partido, de ter deixado um partido com uma proposta que hoje poderia dar continuidade na cidade a um trabalho. E isso é muito ruim, eu achei muito ruim, essa subserviência, esta coisa de dizer, olha, eu quero estar em algum lugar, eu quero estar representando alguma coisa, eu quero estar no poder, pelo amor de Deus, eu quero estar no poder. É essa maneira que, infelizmente, eu posso ver. Nito da Lemoa pergunta ao Heraldo, você andaria de teleférico pelos morros de Santos? Pô, por que não, né? Eu não andaria, não? Eu não andaria, não, porque se fosse teleférico, como tem ali no Itararé, ali para o morro, eu não iria, não, porque eu estou traumatizado. Mas ali é curtinho. Ali é curtinho. Mas as pessoas, naquele primeiro acidente, as pessoas ficaram 2, 3 horas penduradas lá. Quer dizer, eu não gostaria de passar por esse problema, não. Depende, eu andei poucas vezes de teleférico, não é minha praia realmente. Eu não gosto, eu tenho medo. Muito bem. Mas será que o teleférico vira aqui nos Morros de Santos? Será que vinga esse projeto mesmo? Não? Olha, dando verba, né? Dinheiro vem, né? Dinheiro vem. A gente precisa ver que este dinheiro vem, se vem a fundo perdido, se é um empréstimo, se a cidade vai ter que pagar, de que maneira que vem esse dinheiro, como que ele vai ser utilizado, que tipo de equipamento, como vai ser essa licitação. E nós também devemos saber e fazer um comparativo com outras cidades, como o Rio de Janeiro, que já possuem e ver a viabilidade, né? Não é simplesmente, olha, vamos trazer o teleférico e ele vai funcionar. O interessante do teleférico do Rio, que passou de transporte da comunidade um ponto turístico. Hoje o turista faz questão não só de ir no Cristo, Pão de Açúcar, e andar no teleférico. E o início você é no conglomerado do Morro do Alemão. Lá. Morro do Alemão. Perigosíssimo. É Ramos, Morro do Alemão, não? Ramos. Eu estive no Rio... Aquele lado ali da Vila Cruzeiro. Eu não sei, eu fui a Ramos recentemente no Rio de Janeiro não e... Não é lá. Não é? Não. O complexo alemão mas o turista hoje ele vai no Rio, ele faz questão de andar... no teleférico, isso é a realidade. Eu já fui 2 vezes, não consegui, até por questão de locomoção, mas na próxima eu irei lá também. Mas lá no Rio de Janeiro era necessário. Será que aqui nos nossos morros é necessário esse tipo de transporte? Nós somos bem atendidos com os ônibus. Porque os ônibus chegam, a maioria dos morros tem acesso por veículo, né, e transporte coletivo. Agora, a exceção do Monte Serrate e alguns poucos outros,
sei se é tão importante não essa obra. Talvez as comunidades do Morro precisem de mais alguma coisa, além de teleférico. Antes do teleférico. Olha, só destacar aqui no finalzinho aqui uma matéria interessante do DL, viu, que diz o seguinte: Santos é a cidade que mais cobra impostos dos moradores. A média de tributos pagos por habitantes aqui em Santos, em 2012, chegou a R$ 1.665, superando a cidade de São Paulo. Portanto, Santos é a cidade do país onde mais se pagam impostos municipais por habitante. Alguém tinha esses números aqui, não? Não. Olha, eu não tinha os números, mas o que eu sei é uma constatação, é que devolve muito pouco. Aliás, eu sempre digo isso, a cidade não cresceu nas últimas 4 décadas e continua tendo um dos maiores orçamentos daqui da região metropolitana. E eu não entendo como uma cidade que não cresce, como acaba ampliando não só a receita, mas principalmente a despesa. Perguntei aqui para o prefeito, o ex-prefeito Papa, e ele não soube me explicar. Fernanda, quer completar alguma coisa, Décio? Não. Eu acho interessante que há 10 anos que eu sempre ouço falar que Santos tem 450 mil habitantes. Não chega a 420. 420, não sai disso. Não sai. Todo mundo cresce, a Baixada toda cresce. Mas Santos, e olha que está se crescendo, está indo subindo, né, em termos de prédios, né, está crescendo a população em nível de moradia. Mas em si mesmo você não vê o crescimento, né? Fernanda do Gonzaga, para fechar esta edição do Painel Debates. Heraldo, hoje, 5º dia útil, amanhã os bancos voltam ou vai continuar essa bagunça? Realmente a greve dos bancários já passou das medidas, viu? Até eu conversei com algumas lideranças aí pelas ruas e disse a eles o seguinte: é possível fazer greves mais curtas, tá certo? E evitar esses períodos de pagamento de contas, essa coisa toda, porque você está prejudicando a população e a imagem do bancário se transforma numa imagem, fica uma imagem negativa perante a sociedade, de maneira geral, as pessoas que têm necessidade dos alunos. Não sei o que o Heraldo vai responder aqui para a telespectadora. Né? Eu acho que tem que continuar o movimento, sim, e eu acho também que o governo deveria intervir, porque se dá tanta facilidade para banqueiro ter tanto lucro, devia também pensar mais um pouquinho na remuneração dessas pessoas. Não é só a remuneração, é o tipo de tratamento. Os bancários hoje enfrentam uma situação muito delicada, têm problemas graves de saúde, têm que correr para cumprir metas e mais metas, vender seguro, vender plano de saúde, vender o Diaba 4, estão lá massacrados. E os bancos cada vez ganhando mais dinheiro e atendendo mal nós que temos dinheiro no banco. Décio Clemente, foi um prazer receber você aqui. Espero que volte em outras oportunidades. Obrigado, Pacilo, mais uma vez pela participação sempre importante. Obrigado, doutorão. Obrigado, Heraldo, mais uma vez conosco também. A você que nos acompanhou, o Painel Debates fica por aqui. A gente volta amanhã, 1h30 da tarde. A reprise às 8 da noite, às 22 horas, tem o Painel Regional. Tchau.